ter um momento de oração, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos porque temos a oportunidade de nesse domingo adorar ao Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais sobre a Sua vontade para a igreja local e que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais a respeito desse tema. Queremos estar dentro da Tua vontade e por isso, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo mesmo nos ajude nesse momento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema do nosso primeiro módulo desse ano é justamente a liderança na igreja local. E na semana passada, nós introduzimos esse assunto falando sobre os princípios básicos que compõem a essência de uma liderança genuinamente cristã. E eu vou convidar você a se juntar com outras pessoas agora, tá bom? Junte-se aí com as pessoas que estão mais próximas e eu gostaria que vocês tentassem relembrar quais são as 4 características que formam a essência da liderança cristã, tá bom? Nós vimos 4 características. Então você vai se juntar com outras pessoas e vai tentar relembrar o máximo que você puder dessas 4 características, tá? Se você não participou semana passada, você só acompanha a discussão aí do grupo. São 4. Quando o seu grupo chegar às 4, você levanta a mão, tá? Só para eu saber que você conseguiu concluir. Algum grupo já concluiu? 4? 4? Não ainda? Quatro? Ok. 4 lá. Quem mais? Conseguiram 4? Não, 3. 3, 4. 2 características? Deu 4? Tá bom. Muito bem. Vamos ver aqui se vocês conseguiram recordar quais são as 4 características da essência da liderança cristã. Vamos lá. Fala uma característica aqui. Uma só. Servo. Quem bateu com um deles? Servo. Quem colocou servo? Tá bom. Aqui, outra característica. Sofredor. Tá bom. Alguém lembrou disso? Sofrimento. Não? Ok. Aqui, que vocês... Uma outra característica. É um presente para a igreja. Alguém
Repetiu essa? Sim? Lá atrás. Servir já foi? Bem-estar da igreja. Muito bem. Vamos ver aqui se bate com a resposta. Olha lá. Então, nós vimos que as 4 características da liderança cristã são essas. Liderar é servir. Liderar é sofrer. Quando nós falamos disso, nós estamos falando da capacidade de se sacrificar pelo ministério. Depois nós vimos que os líderes são presentes para a igreja, ou seja, Deus capacita pessoas no meio do seu povo para que possam liderar a igreja cristã. E a última característica que nós vimos lá de Hebreus 13 fala sobre o papel dos líderes, que é justamente cuidar das pessoas, visando o bem-estar da igreja local. Foram essas as 4 características que nós vimos. Essas características, elas estão presentes em todos os níveis de liderança quando nós falamos a respeito da igreja local, tá? Então, qualquer pessoa que abrace a liderança cristã tem que se lembrar que essas pessoas foram colocadas para servir, essas pessoas têm que ter disposição para o sacrifício, essas pessoas têm que entender que são capacitadas por Deus para serem um presente para a edificação do corpo. E por último, nós vimos que os líderes não buscam o seu próprio interesse, o seu próprio bem-estar, mas buscam o bem-estar da igreja local. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos. Primeiro, como são compostas as lideranças nas igrejas do Novo Testamento e que devem ser modelo para qualquer igreja que queira ser genuinamente bíblica. E daí nós vamos falar um pouco sobre uma categoria dos líderes da igreja local, tá bom? Muito bem. Qualquer momento você pode interromper, fazer uma pergunta, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, se foi muito rápido, se você tem curiosidade e nunca teve coragem de perguntar, tá bom? Esse é o momento de nós trabalharmos esse tema aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a pluralidade de líderes. E o que significa pluralidade de líderes? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar que o modelo de liderança para a igreja local é sempre no plural. Ou seja, no Novo Testamento nós não encontramos um único líder de uma igreja local. Se você procurar todas as passagens que fazem menção a uma igreja local no Novo Testamento, sempre nós vamos encontrar líderes, justamente não no singular, mas sim no plural. Vamos ver alguns textos aqui? Acompanhe comigo, eu vou ler, tá bom? Você não precisa gastar muito tempo, que eu vou fazer a leitura para que todos possam acompanhar. Atos 14, 23 fala assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Veja, não é presbíteros nas igrejas, mas é presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Daí, se você for um pouquinho mais à frente, em Atos 16, 4, você vai ler assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e
presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Vamos um pouquinho mais à frente aqui, Atos capítulo 20, versículo 17, nós vemos assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele não mandou chamar o presbítero ou um presbítero, mas os presbíteros da igreja de Éfeso. Um pouquinho mais à frente, Atos 21, 18, nós vamos ver assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente, ali no Novo Testamento, nós vamos encontrar a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos ver assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltasse e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, mais uma vez, nós encontramos aqui presbíteros que deveriam ser constituídos. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não encontramos essa ideia de um único líder, de uma única pessoa que ocupa essa posição e que exerce autoridade sozinho sobre uma igreja. O que nós encontramos como modelo, e nós temos outras diversas passagens que nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, sempre vão se referir à liderança como sendo um conjunto de pessoas separadas para esse trabalho. Existem pelo menos 3 razões bíblicas para que uma igreja adote um modelo de pluralidade de líderes, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, as 3 razões são as seguintes. A primeira razão, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Está faltando ali no slide, tá bom? Então, a primeira razão bíblica é que o cuidado espiritual na igreja local, ele é mais abrangente quando nós temos um conjunto de líderes. Hebreus 13, 17 fala assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então veja que a recomendação do autor de Hebreus é justamente que os membros obedeçam os líderes. Mais uma vez, no plural, mais uma vez, o membro deve se submeter à autoridade desses líderes, não só de um líder espiritual numa igreja. E por que eles devem, então, a gente já falou um pouquinho sobre isso na semana passada, obedecer e se submeter? Porque eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Então, se você tem um conjunto de líderes que tem essa responsabilidade, é lógico que você acaba cuidando de mais pessoas. Um líder não é capaz de cuidar de uma igreja sozinho. Ele precisa do auxílio de outras pessoas.
Quantas pessoas acabam sendo negligenciadas porque muitas vezes não estão próximas a um líder na igreja local. Por isso que a melhor maneira de nós tratarmos o pastoreio da igreja é justamente através dos grupos pequenos, as células. Eu sei que, para muitos, a célula não é algo tão importante assim. Muitos não separam um tempo na sua semana para fazer parte de um grupo pequeno. Mas veja que é justamente na comunidade desse grupo pequeno que o cuidado acontece de uma maneira mais efetiva. Então, todas as semanas as pessoas tiram as suas dúvidas, todas as semanas as pessoas compartilham a respeito dos seus pedidos de oração. É na célula que nós ficamos sabendo quais são as pessoas que estão enfrentando dificuldades, quais são as pessoas que estão enfrentando necessidades. Então, o pastoreio da igreja, ele também acontece através da dinâmica dos grupos pequenos das células. Então, muitas vezes nós temos a impressão assim, eu não sei se a liderança da igreja sabe quem eu sou, o que está acontecendo. Se você participa através de uma célula, com certeza esse acompanhamento acontece. E esses líderes de célula, então, quando lidam com uma situação que eles não conseguem cuidar, eles se aconselham, eles pedem ajuda, eles comunicam à liderança da igreja. Isso é fato. Se não fosse assim, nós teríamos que limitar o tamanho das nossas igrejas locais. Cada igreja, então, teria que ter no máximo 25 pessoas. Porque mais do que 25 pessoas você não consegue acompanhar. Muitas vezes você não conhece nem mesmo o nome de todas as pessoas que participam de uma mesma igreja. Agora você imagina essa dinâmica acontecendo numa igreja que tem 500 pessoas, uma igreja que tem 700 pessoas, uma igreja que tem 1.000 pessoas, uma igreja que tem 5.000 pessoas, uma igreja que tem 10.000 pessoas. Se você não tiver uma estrutura de apoio, o que acontece é que essa igreja, na verdade, vira um ajuntamento de eventos. As pessoas vêm, assistem às programações, vão embora e não tem nenhum tipo de relacionamento e também nenhum tipo de prestação de contas. Por isso é muito importante. Fiquei muito pressionado quando eu fui para Salvador uma vez e o pastor que me recebeu falou o seguinte, olha, tá vendo esse morro aqui? Tinha uma favela saindo logo do aeroporto. E ele falou assim para mim, pastor, nós temos 300 células, só nesse morro aqui. Né? 300. E como você sabe que realmente essas pessoas estão engajadas na igreja? Porque era uma igreja muito grande. Eram 4 cultos aos domingos de 2.500 pessoas. Daí ele falou o seguinte, olha, nós consideramos membros da igreja efetivos aqueles que foram batizados, assumiram compromisso com a igreja local, participam das células, porque lá eles fazem uma lista de chamada, cada líder presta contas disso daí, e daí, lógico, no caso deles lá, ele fala assim, e se a pessoa contribuiu ou não com a igreja? Tá bom? Daí ele fala assim, se a pessoa cumpre esses 4 requisitos, nós entendemos que ela é um membro efetivo da igreja local. Muito bem, então como nós falamos aqui, a pluralidade de líderes faz com que o cuidado espiritual seja mais abrangente. Quanto mais líderes nós tivermos na igreja, mais pessoas podem ser cuidadas. Essa é a primeira razão. Temos uma segunda razão aqui. Oi, pode falar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só para... Senão as pessoas
que vão assistir depois não conseguem. Oi, pode falar. Eu queria só que você falasse um pouco mais sobre esse versículo que você leu. Ele fala que o líder, ele diz aqui, né, a próxima frase, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Como isso é? Olha só, os líderes da igreja, eles prestam contas. Para quem que vocês acham que eles prestam contas aqui? A Deus. É isso mesmo. Então, esse é um fardo, uma responsabilidade da liderança espiritual. Por que que os membros devem obedecer e se submeter à autoridade? E nós vimos que o maior ativo de uma liderança espiritual é a questão da confiança. Os membros precisam confiar que os seus líderes, os seus pastores, estão ensinando aquilo que Deus diz através da palavra. E não aquilo que eles acham que é o certo. Correto? Então, uma vez que nós saímos do pressuposto que a liderança espiritual está pedindo obediência não a eles, mas à palavra de Deus, os membros deveriam obedecer e se submeterem a essa liderança. Por que isso? Porque os líderes espirituais cuidam do rebanho, em primeiro lugar, porque eles sabem que o rebanho não lhes pertence. E é meio triste a gente ver, né? Eu li uma reportagem semana passada que teve uma discussão em alguma rede social. Porque um dia os membros chegaram lá e o pastor tinha vendido a igreja para outra pessoa. Por incrível que pareça. Ele vendeu a igreja. Daí acho que era uma pessoa que era membro da igreja estava perguntando, mas como que o senhor faz isso? O senhor não tem autoridade para isso. Daí ele publicou o quê? O estatuto da igreja dizendo que a igreja era dele. Ele é que decidia ali. Então, ele podia fazer o que ele bem entendesse com a igreja. Ele fez uma venda de porteira fechada. Acho que até os membros, né? Só que os membros não foram avisados disso aí. Sim, infelizmente acontece isso. Mas a ideia aqui é que uma liderança genuinamente espiritual sabe que tem que cuidar das pessoas, ainda que as pessoas não queiram se submeter, porque elas prestarão contas a Deus. No microfone, por favor. E essa parte da liderança da igreja, né, no caso do pastor, é a mesma coisa na família. Como o homem da casa também vai prestar conta a Deus na liderança espiritual da sua família. Eu não cuido das pessoas porque elas me pertencem, mas porque elas foram dadas por um determinado tempo para que eu cuide em nome de outra pessoa. É essa a ideia. Tá bom? Respondeu? Respondeu. Só uma outra coisa. Sim. Se prestar conta seria em termos de galardão ou algo assim? Não, acho que prestar contas aqui é a ideia da responsabilidade de dizer que você fez o que tinha que ter sido feito. Então, é como se fosse uma tarefa. Se você tem uma tarefa que lhe é dada, depois você vai ser avaliado. E você vai ter que prestar contas. Vamos pensar aqui num aspecto da vida secular. Tá? Alguém que é responsável pelas finanças de uma empresa. Ele é administrador dessas finanças. Ele pode fazer o que ele quer com o dinheiro? Não, porque o dinheiro não lhe pertence. E que mais que ele tem que fazer? Ele tem que prestar contas da sua administração. Então, o que se aplica aqui para os líderes espirituais é assim. Como tem sido feito esse cuidado? Esse cuidado... É aqui não, né? Acho que é no futebol lá, né?
Então ia ser estranho ter uma classe aqui batucando, né? De repente, não sei, né? Fizeram um bloco de carnaval evangélico aí e estão fazendo os ensaios, não sei, né? É lá em cima, acho. Tudo bem. Respondeu? A ideia de prestar contas. Por quê? Porque a igreja não pertence aos líderes. A igreja é de Cristo. Então, muitas vezes, o líder, ele é tentado a se omitir. Por quê? Não, vai dar um trabalho. Né? Eu sei de uma história de uma pessoa que saiu de uma igreja. Ele era pastor de Jonas. E ele saiu da igreja porque tinha que fazer a disciplina do filho do vice-presidente da igreja. Ele chegou o pastor e disse, olha, infelizmente vai ter que ser disciplinado. Ele disse, não, rapaz, ele é filho do vice-presidente da igreja. Você vai me trazer problema. Você já não chamou a atenção dele? Já não está tudo certo? Deixa quieto. Aí, depois disso, ele resolveu então sair para não entrar em conflito com aquilo que o pastor disse para ele e a questão da consciência que ele tinha em relação à palavra de Deus. Então, prestar contas é isso. Às vezes, fazer o que Deus pede vai gerar perda para o líder, vai gerar conflito. Né? Gente, a maioria de nós aqui já está há muito tempo na igreja local, né? O que acontece geralmente quando alguém é excluído da igreja? Né? O que ele sai falando? Não, olha, fui excluído, está certo, a liderança fez o certo, eu mereci, eu preciso de... Não, ele vai tentar arranjar tudo que é desculpa para aliviar aquilo que ele mesmo atraiu para a sua própria vida. Então, prestar contas é isso. Mas o que é melhor? Não é o que é melhor para o líder nem para a igreja local. É aquilo que Deus requer do líder mediante a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, cuidar significa também disciplinar. Significa, às vezes, excluir um membro, sim. Tá? Porque ele vai prestar contas a Deus do rebanho. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Segunda razão bíblica é porque o ensino doutrinário ele é mais consistente. Vamos ver aqui Atos 20, 28 a 30. Acho que vocês até abriram já. Atos 20, 28 a 30 diz assim, cuidem de vocês mesmos, Paulo falando, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, Paulo aqui ele está falando com os presbíteros, você vai ver isso no contexto anterior, mas aqui ele chama esses presbíteros de bispos, ele chama atenção para a necessidade de que eles pastoreiem a igreja de Deus, que Cristo comprou com seu próprio sangue, e ele faz uma advertência, ele diz o seguinte, que quando ele partir, com certeza viriam muitos falsos mestres, com muitos falsos ensinos. E esses falsos mestres iriam se infiltrar no meio da igreja, com o objetivo de atrair discípulos para si. Então, quando nós pensamos na pluralidade de líderes na igreja local, nós percebemos que uma das razões bíblicas diz respeito à questão da sã doutrina. Quando nós temos mais de um mestre na igreja local, o ensino bíblico acaba sendo mais consistente. Todas as semanas, nós avaliamos aquilo que é ensinado, ou em conjunto, ou em reuniões particulares.
O que é que nós fazemos nesses encontros? Nós checamos, em primeiro lugar, o conteúdo bíblico, se aquilo que foi dito está, de fato, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, essa é uma grande preocupação. Quanto mais mestres nós tivermos na igreja local, a chance da doutrina se manter sã é muito maior. Porque um líder acaba corrigindo o outro, um líder acaba sendo o guardião daquilo que é ensinado na igreja local. Com qual objetivo? Justamente proteger o rebanho, e é interessante, porque os falsos mestres aqui, eles são chamados de lobos ferozes. E o lobo feroz, ele mata a ovelha quando ele coloca no coração dessa pessoa um ensino herético, uma heresia. E não são poucas as pessoas que começam a dar ouvidos a falsos ensinos, e essas pessoas acabam compartilhando esses falsos ensinos com outras pessoas que também acabam sendo iludidas. Então, um dos papéis principais da liderança cristã é justamente o cuidado. Eu diria que não é um dos papéis, é a prioridade. Tá? A prioridade é o ensino bíblico. Fala, Zé. Só um pouquinho. Isso. Obrigado, Elias. Nessa época não existiam as redes sociais. Hoje, os lobos ferozes entram nas igrejas através da internet e a gente vai escolhendo mestres que não são como Deus queria que fossem. Que dão coceira nos ouvidos. Isso. Né? E aí, como chegar à liderança local, esses mestres que nós estamos ouvindo, de todos os tipos, que chegam para a gente, né, gratuitamente, coisas boas, coisas péssimas e coisas ruins, e não muito claramente definido, não preto nem branco, a área cinza, em todas as áreas, né, escatologia, soteriologia, e a gente fica meio perdidinho. Então, talvez seja uma boa questão levar aos nossos líderes. Olha, eu vi isso, o que você acha? Porque aqui não tinha. Eles entravam nas igrejas, e hoje as nossas igrejas estão penetradas pelas redes sociais. Sim. Uma das coisas que a gente percebe é que hoje ninguém pastoreia sozinho, né? Então, eu pastorei aqui com Hernandes Dias Lopes, que muitos de vocês escutam, Augustus Nicodemos, que eu também escuto, tá? Não estou criticando esse. O professor Luiz Saião foi meu professor, né? Não estou dizendo que é ruim. O problema são esses outros falsos mestres aí, né? E esses falsos mestres, tem aqueles que são escancarados, que falam heresia sem... Você tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você identifica. Mas existem outros que não, e são esses que são os perigosos, tá? Aqueles que falam 90% de coisas corretas, mas quando você vê a prática dele, ou o finalzinho da mensagem tem... mas a gente tem a tendência... Não, mas o que ele falou, a maior parte foi boa. Daí a gente pega aquele texto e fala, não, retém o que é bom. Opa, heresia não. Ouvi a mensagem de um grande da mídia aí, tá bom? E ele foi dar uma mensagem sobre o Espírito Santo. E ele começou a falar do Espírito Santo, a respeito da... E ele falou uma coisa muito correta, né? Ele falou assim, não, o controle do Espírito Santo não se manifesta na vida de uma pessoa através de emoções, dons espirituais, mas sim através da presença do Espírito Santo que produz o fruto do Espírito na vida dele. Excelente.
até que chegou os últimos 10 minutos da mensagem. E aí foi complicado, porque daí ele disse que é isso, que é o fruto do Espírito, mas ele diz, mas nas nossas células, antes de terminar, sabe o que a gente faz? A gente pergunta, tem alguém doente aqui? Senta aqui no meio, nós vamos orar, Deus vai curar. Verdade com mentira. E aí que nós encontramos o maior perigo. Não são aqueles que são escancarados, mas são aqueles que falam muito bem, são aqueles que têm uma grande eloquência, são pessoas, não pensem vocês que eles não fizeram cursos de oratória, e aí vai. E o perigo está no detalhe. Como que a gente faz para proteger o rebanho e se proteger desse? Gente, em primeiro lugar, conhecendo a palavra de Deus. Segundo lugar, não tem jeito, a escola bíblica dominical. É um dos ambientes onde nós podemos parar, perguntar, refletir, questionar, onde a gente não só recebe aquilo que a gente gosta, tem assuntos que a gente trata que muitas vezes a gente não acha interessante, mas que é necessário para a vida cristã. É assim. Da parte da igreja é ensinar, 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 ensinar. É isso. Tá bom? Tudo bem, gente? Terceira razão. Por que a pluralidade de líderes é um modelo para a igreja local? Porque ela fornece também uma maior capacitação, né? A capacitação da igreja, ela é mais efetiva. A gente leu esse texto, vou ler novamente, Efésios capítulo 4, versículo 12, nós falamos sobre esse texto na semana passada. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é o papel aqui dessas pessoas que foram dotadas com Deus, com dons de liderança? Apóstolos, profetas, isso é um outro tempo para outro momento, né? Evangelistas, pastores e mestres. O objetivo está aqui, preparar os santos para a obra do ministério. O papel dos líderes, e por mais que você diga que você não acredita nisso, eu acho que a grande maioria acredita sim. Muitas pessoas acham que os líderes estão lá para fazer o trabalho por você. A gente diz que não é. Mas quando a gente vê a prática, é assim que a gente trata. Não, é o líder que tem que fazer. É o evangelista que tem que evangelizar. É o pastor que tem que ensinar. Mas não é isso que a Bíblia diz. O papel da liderança é o quê? Capacitar quem? Os santos, os membros, para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Então, quando você tem um maior número de líderes, espera-se que a igreja receba uma capacitação mais efetiva. Por isso, nós temos 3 razões aí para adotarmos o modelo do Novo Testamento de pluralidade de líderes. Muito bem, eu quero fazer uma pergunta e a gente já vai para o nosso intervalo. Quero que você se reúna de novo aí, tá? Com outras pessoas. Quais são outras vantagens que nós encontramos quando nós temos uma liderança plural? Quando nós temos alguns líderes, vários líderes, mais de um líder na igreja local. Entenderam? Quais são as vantagens? Quero que vocês conversem aí. Vou dar 2 minutos para vocês trocarem algumas ideias. Qual a vantagem de ter mais de um líder numa igreja local?
Muito bem, gente. Acho que deu para trocar algumas ideias aí. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu vou compartilhar com vocês a minha lista, e daí, se não bater com a sua, você complementa aqui, tá bom? Olha lá, a minha lista de vantagens, tá? Para a pluralidade de líderes. Primeiro lugar, multiplica os dons e talentos. Ah, mas todos não têm dom de liderança? Sim, só que muitas vezes esses dons são acompanhados de outros dons. E cada líder tem um jeito específico de liderar. Então, quando você tem mais de um líder na igreja local, você multiplica não apenas os dons, como também os talentos. Aqueles que já estão há muito tempo na igreja podem identificar facilmente a diferença entre os líderes. Quantos pastores já passaram aqui? Vários. Você encontra um pastor que é exatamente igual ao outro? De jeito nenhum. Mas todos lideraram a igreja. Minimiza as deficiências individuais. Verdade. Se você tem só um líder, você recebe tudo que ele tem de bom, mas também tudo aquilo que ele não tem de bom, que é ruim. Então, quando você compartilha a liderança, você minimiza, né, essas deficiências individuais dos líderes. Terceiro lugar, potencializa o discernimento. Como que vocês acham que a gente toma as decisões na igreja aqui? Você acha que assim, me deu vontade, vou fazer? Tá? Não. Nós reunimos o conselho. Nós conversamos com o conselho. Nós buscamos sempre ter uma decisão, se não unânime, bem segura. Nenhuma decisão é tomada se não há um consenso entre a liderança, porque nós entendemos que então o Espírito Santo não está confirmando aquela decisão. Então, um grupo de líderes ajuda na questão da sabedoria e do discernimento. Tá? Quarto lugar, descentraliza as decisões. Não fica só um responsável. Vou contar para vocês aqui, né? A gente está prestes a mudar o horário, né, do nosso culto. Daí alguns falam, não, a liderança... Eu acho que de todo conselho, quando a gente começou a discutir isso, acho que apenas um era favorável à mudança do horário. Então, veja bem como é feita as coisas na igreja local. Nós não decidimos o que é melhor para a liderança. Nós queremos saber o que é melhor para a igreja. Por isso nós consultamos a igreja. Tá? É assim, descentraliza as decisões. Decidimos o quê? Vamos consultar a igreja. O que a igreja achar melhor, nós vamos executar. Pronto. Alivia os fardos e tarefas. Visitação, discipulado, confrontação de pecado. Divide. Fica mais fácil. Porque senão um líder lidar só com problemas, ele fica cansado. Ele fica abatido. Traz um grande desgaste. Então, alivia os fardos e tarefas. Oferece pastoreio aos líderes. O que eu quero dizer com isso? Quem é que é o pastor do pastor? Daí o pessoal vai falar, é Deus. Mas... né? Quem chama atenção quando o pastor erra? A esposa, verdade, com certeza. Os filhos, às vezes, também criticam, né? Mas quem cuida dos pastores são os próprios pastores. Não é que eles estão acima, soltos, não. Um tem liberdade. Nós prestamos contas da nossa vida para os outros líderes. É assim que funciona. E por último aqui, eu acredito que diminui a dependência de líderes contratados. Se você for nos Estados Unidos,
você vai ver um fenômeno, que é assim. Quem é que abre a igreja? É um diácono voluntário? É nada. O cara só vai abrir a igreja se ele receber alguma coisa. Quem é que cuida das crianças? Babá contratada. Tudo se paga. E a gente perde um aspecto importante aqui do serviço. Quando nós temos um grupo de líderes na igreja local, nós dividimos os fardos, as tarefas, e isso também implica em diminuir a dependência de líderes contratados. Você já pensou se a gente tivesse que pagar? Todas as pessoas que fazem um trabalho importante de liderança na igreja, a gente não ia ter condições. Não é? Então essa é uma das vantagens. Quero ouvir de vocês. O que é que vocês falaram que não está aqui? Oi. Lembraram de alguma coisa? Vocês falaram? Se encaixa mais ou menos aqui. Isso. Daí é um contra-serviço, né? Ao propósito da liderança. Muito bem. Mais alguma coisa? Então vamos para o café, depois nós retornamos aqui, tá bom? Retornando aqui. Para concluirmos aqui, então, essa primeira parte, nós podemos chegar à seguinte conclusão. E a conclusão é: nenhum líder possui todos os dons, talentos, vivências e sabedoria. Líderes precisam de outros líderes para servirem com eficácia e eficiência, tá bom? Então, eficácia, fazer aquilo que é certo, eficiência, do modo correto. Então, como nenhum líder é autossuficiente em si, ele precisa sempre de outros líderes para servir melhor. Tudo bem? Vamos continuar, então. Agora nós vamos partir para algo mais específico. E hoje, nas próximas 2 aulas que nós vamos ter, nós vamos falar sobre os líderes que também são conhecidos como oficiais na igreja. Oficiais no sentido de que são eles realmente que estão descritos na palavra de Deus como líderes da igreja local, e eles realmente são os responsáveis pela comunidade dos cristãos, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar sobre pastores e presbíteros. Diáconos nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Eu sei que teve uma dúvida aí a respeito dos diáconos, eles são líderes ou não. Já vou antecipar aqui, gente, é líder porque está na Bíblia, tá? Depois a gente vai ver por que eles são considerados líderes na igreja local. Tá bom? Mas antes nós vamos falar sobre os presbíteros. Antes nós vamos falar sobre os pastores, tá bom? Talvez para surpresa de vocês, em nenhum momento no Novo Testamento, um líder da igreja é identificado como pastor. Você pode procurar. Não tem. Você vai procurar o Novo Testamento inteirinho, vai ler a Bíblia toda, você não vai ver um líder da igreja local ter o título de pastor. Opa! Então por que a gente tem pastor, se não está na Bíblia? A gente vai ver daqui a pouquinho. O fato de não ter esse título de pastor em referência a um líder da igreja local não significa que essa palavra não está no Novo Testamento, tá bom? Então a palavra pastor, poiemen, ela está na Bíblia 18 vezes no Novo Testamento, tá bom? Dessas 18 vezes, nós temos 9 vezes que ela descreve o pastor de ovelhas, o pastor do campo, tá bom? O pastor de ovelhinha mesmo, que faz bé e tudo mais, tá bom? Então, dessas 18 vezes que a palavra pastor aparece, 9 vezes
descrevem o pastor de ovelha. 8 vezes são uma referência à pessoa de Jesus Cristo como pastor. Tá? Então, João 10, outras passagens do Novo Testamento vão aplicar a palavra pastor para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E uma vez apenas, ela é mencionada como um dom espiritual, tá bom? Que é justamente no texto que nós lemos antes do intervalo, que é de Efésios 4:11, onde ele, Cristo, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tá bom? Bom, já que nenhum líder é chamado de pastor, a gente deve acabar com isso para ser uma igreja mais bíblica? O que vocês acham? Por que será que esse termo é amplamente usado nas igrejas evangélicas? Já que ele não está no Novo Testamento. Será que a gente deveria ser que nem a igreja dos irmãos? Vocês conhecem as igrejas dos irmãos? A igreja dos irmãos, ela não é muito forte no Brasil, mas é forte em outros países, né? Nela, eles não usam o título de pastor para os líderes. Eles só usam o título de presbíteros. Até pouco tempo atrás, não existia nenhum líder que era um líder remunerado pela igreja local e que trabalhava 100% para uma igreja local. Agora, isso já está mudando com o tempo, tá? Mas, se você for numa igreja dos irmãos, uma igreja clássica, você vai ver que os líderes da igreja são apenas os presbíteros, eles não têm essa figura do pastor. Então, será que a gente deveria adotar essa prática? Por que nós adotamos essa prática? Oi, pode falar. Então, eles são preparados teologicamente? A princípio, eles são preparados na própria igreja local. Mas eles já têm institutos bíblicos, cursos para o preparo dos líderes. Tá? Antes, não tinha nada. Com o passar do tempo, em algumas igrejas dos irmãos, até agora, você tem pastores e pastores contratados e pastores de tempo integral. Tá? Mas aquelas igrejas dos irmãos raiz, não tem, tá bom? Muito bem. Então, como que a gente vai solucionar essa questão? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a palavra pastor não descreve um título ou um cargo eclesiástico. Mas essa palavra, ela fala sobre a função do líder espiritual, que é pastorear. Um pastor pastoreia as ovelhas, ou seja, os membros da igreja local. Vamos ler alguns textos aqui, e isso vai ficar mais claro para a gente. Primeiro vamos ler Atos 20 e 28. Abra a sua Bíblia, Atos 20 e 28. Também lemos anteriormente esse texto. Paulo falando, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Para o quê? Pastorearem a igreja de Deus. Paulo, então, está falando o seguinte, ele convoca os presbíteros de Éfeso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer, provavelmente a gente nunca mais vai se ver, porque eu vou ser preso, talvez eu seja martirizado. Então ele dá essas instruções para aqueles que eram presbíteros, que são chamados aqui de bispos, para que eles pastoreiem a igreja de Deus. Agora vamos ver na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, 1 e 2. A Bíblia diz assim, portanto,
apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Olha só, Pedro aqui, ele escreve essa carta, que seria uma carta circular para os crentes que estavam dispersos, ou seja, que não estavam na Judéia, e ele dá um recado aqui no capítulo 5, específico para os líderes, os principais líderes da igreja. Então, ele, em primeiro lugar, ele se identifica como um presbítero. Mas Pedro não era um apóstolo? Sim, ele era um apóstolo. Mas quem disse que ele não podia ser também um presbítero na igreja local? Imagine você que o apóstolo Paulo chegasse aqui, ou Pedro, e dissesse o seguinte: eu vou ser membro da IECA. Você vai deixar o apóstolo Pedro sentado lá? Ou ele vai liderar a igreja local que ele participa? Então, aqui ele está criando uma identificação com aqueles que são líderes. Porque, apesar dele ser apóstolo, ele também era um presbítero. Então, veja que ele faz essa exortação dizendo o seguinte, que eles deveriam pastorear o rebanho de Deus. Então, a função desses líderes que são chamados de presbíteros é o pastoreio do rebanho de Deus. Muito bem. Ale. Pergunta aqui. Não, aqui é interessante, né? Porque o próximo versículo fala: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Okay. Ao mesmo tempo que ele é pastor, ele também é rebanho, né? Porque ele tem que dar o exemplo. Sim. Né? Ele é aquele princípio que diz o seguinte, que os pastores são ovelhas que cuidam de outras ovelhas. É isso. Tá? Vamos entender só, então, o que a gente está falando a respeito da natureza do pastoreio, né? Então, quando nós falamos de pastor, nós estamos fazendo essa referência à natureza do trabalho, à função que ele executa, à tarefa, à responsabilidade daqueles que são presbíteros e bispos da igreja. Aqui a gente vai dar um outro nó. Como assim? Presbíteros e bispos da igreja. Vamos pensar aqui no que a Bíblia fala a respeito dos bispos. Será que a gente tem uma terceira categoria de líderes? Né? Pastor, presbítero e bispo? Será que é bispo, presbítero, pastor, bispo e pastor? Como é que é isso? Fala aí, pode perguntar. Não, antes da hierarquia aí, talvez a palavra pastor veio porque nós somos muito comparados com ovelhas. Sim, com certeza. Né? Então, o rebanho, as ovelhas do meu pastoreio. Então, e ovelha é cabeça dura, né, pastor? Então, nós aqui, talvez daí a mais usar o pastor, a palavra pastor, né? Isso. A função do presbítero é pastorear o rebanho. Uma vez que a função dele é pastorear, o título acabou sendo adaptado, porque essa é a função do presbítero. Mas antes da gente ver a questão do presbítero, eu quero falar sobre os bispos. Tem 4 passagens, tá bom? Que vão falar sobre os líderes como bispos, tá bom? Ó, Atos 20, 28, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo 3, 1 e Tito 1, 7, a gente vai ler. Alguns textos talvez a gente já tenha lido aqui. Primeiro, né? Cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou, como bispos
para pastorear a igreja de Deus. Filipenses 1:1, você vai ler assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e... Não está assim na sua Bíblia? Então ele está saudando os crentes, mas também está saudando os bispos e os diáconos. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser, o que está escrito aí? Bispo. Deseja uma nobre função. E por último, Tito, capítulo 1, versículo 7, nós vemos assim: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, a primeira palavra que nós encontramos como título dos líderes da igreja local é justamente essa palavrinha bispo, tá bom? E é interessante porque a palavra bispo, no grego, episcopo, que vai lembrar de uma igreja aí, né? Já ouviram falar da igreja episcopal? É daí, tá bom? É essa a ideia. Então, o episcopo, ou seja, o bispo, literalmente, essa palavra significa aquele que olha de cima, tá? Não no sentido de que aquele que é mais importante, que olha com arrogância para aqueles que estão de baixo. Não, a ideia é de alguém que tem uma visão do todo. A ideia seria do supervisor. Quem que é o supervisor? Talvez na empresa que você trabalhe, você tenha essa figura na hierarquia lá da sua empresa, o supervisor. O que o supervisor faz? Ele supervisiona, né? Ele vê se os outros estão fazendo o trabalho certinho. Ele é responsável por um grupo de trabalho. É essa a mesma ideia. Vamos ver aqui também 1 Pedro 2,25. Olha que interessante. 1 Pedro 2,25 vai dizer assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro, então, dizendo que Jesus é o nosso pastor, mas ele também é o nosso bispo. Então, esses líderes, eles são identificados diretamente com a pessoa de Jesus Cristo. Então, é complicado quando a gente tenta definir o governo da igreja, né? Porque, a princípio, nós falamos assim: o nosso governo não é episcopal, ou seja, um só lidera, manda e todo mundo obedece. Não é isso. Também o nosso tipo de governo aqui não é o representativo, ou seja, onde a igreja elege um grupo de líderes e eles tomam todas as decisões em nome da igreja. Nós somos uma igreja congregacional ou de governo democrático. E aqui é meio complicado, né? Porque alguém pode entender essa democracia de um jeito errado, porque a democracia não é a voz do povo, é a voz de Deus, né? Não é isso. Mas a ideia é que os membros da igreja local participam das decisões da sua própria comunidade. Se bem que, na verdade, nós temos quase que um modelo híbrido entre democracia e o governo representativo. Por que isso?
Porque imagine se nós fôssemos nos reunir para decidir que cor que vai pintar essa porta. Precisamos comprar biscoito para as crianças. Vamos comprar de coco ou de chocolate? É impossível. Então, na verdade, é um modelo híbrido, mas na igreja não deveria nem ser bem isso, porque a ideia é quase que de uma monarquia. Por quê? Só que não uma monarquia como se existe na Inglaterra, né? Porque nós temos um rei na igreja. Quem que é esse rei? Jesus. A igreja é dele. Na verdade, os líderes, a igreja, estão ali para tomar as decisões conforme as orientações do rei. Então, seria realmente o ideal de uma teocracia. Tá bom? Então, é Deus, é Cristo que é o verdadeiro dono e senhor da igreja local. Tudo bem, gente? Então, olha só, quando nós falamos de bispos, nós estamos chamando a atenção para aquelas pessoas que têm essa responsabilidade de olhar para o rebanho, de cuidar, de serem responsáveis pela igreja de Cristo. Tudo bem? Então, bispo é usado. Só que é usado 4 vezes. Mas essa palavra existe, tá bom? Esse título existe. E os presbíteros? Já os presbíteros nós vamos ver uma ocorrência maior, tá? Dessa palavra aqui. Então, vamos ver aqui, ó lá. Atos 11, 30, 14, 23, 15, 4, 15, 6, 15, 22, 23, 16, 4, 20, 17, 21, 18, 1 Timóteo 4, 14, 5, 17, Tito 1, 5, Tiago 5, 14, 1 Pedro 5, 1, 2 João 1, 3 João 1, 1. Então, o nome mais comum dos títulos daqueles que lideram a igreja no Novo Testamento é justamente o título de presbítero. Algumas vezes é chamado de bispo, mas na sua grande maioria são os presbíteros. Nós não vamos ler todos os textos aqui, tá bom? A gente já leu alguns, mas... Oi? Isso, você já chegou à conclusão, mas é isso mesmo. Então, o bispo, ele é um presbítero. Então, vamos resumindo. Tanto o bispo quanto o pastor, os dois são presbíteros, só que com a função, um é de pastor, mas não deixa de ser presbítero, só que está na função de pastor. O outro é presbítero com a função de bispo. Vamos embora, gente. Vamos orar, acabou com a minha aula aí. É isso mesmo, é isso mesmo. A conclusão é essa, mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Olha só. Quando a gente vê, então, o número de ocorrências, os líderes da igreja local, eles são identificados, na maioria das vezes, como presbíteros. Outras vezes, sim, como bispos. Como pastor, no Novo Testamento, não temos esse título, tá bom? Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando de pessoas diferentes? A conclusão que a Hortência já deu é, não. Mas vamos falar um pouquinho sobre o presbítero, né? Então, o presbítero aqui, presbítero, interessante porque nunca aparece, quando faz referência a uma igreja local, como um único presbítero, tá bom? Pedro se identifica como presbítero. Quando João escreve a sua segunda carta e a sua terceira carta, ele escreve a um presbítero, mas a ideia que nós temos do Novo Testamento é que uma igreja sempre é liderada por presbíteros e não por um presbítero, tá bom? A ideia de presbítero aqui, literalmente, é ancião. É isso. O que é o ancião? É alguém que tem
certa idade, é isso mesmo. Talvez, aqui nós podemos ter algumas reflexões, porque na nossa cultura é muito complicado, né? A gente não valoriza os idosos, não é? O que a gente valoriza? Os jovens, aquele que tem vigor, né? Na nossa cultura, a verdade é que a gente despreza as pessoas mais idosas, porque a gente fala, ele não consegue, só sabe dormir, só quer saber de passear, não tem o que acrescentar. Mas não é assim na cultura antiga do Oriente, muito menos na cultura bíblica. Outra coisa que é muito interessante, eu aprendi muito, é o seguinte, quando eu tive esse contato através do Paulo lá com a missão da Uniedas, gente, a cultura indígena traz um grande respeito aos idosos. E eu achei muito engraçado no começo que ele falou assim, o velho lá da igreja, eu falei, que é isso, pastor Jardim, chamando o cara de velho? Não, porque o velho para ele é sinônimo de ancião. Então, chamar alguém de velho não é fazer referência simplesmente à questão da idade, mas é um título de respeito, é ou não é, pô? E é comum eles falarem, não, porque o velho lá da igreja, os velhos da igreja, não está falando do grupo do pessoal que tem mais idade, mas está falando daqueles que são líderes. Quando ele fala do velho ali, aquilo lá tem respeito na palavra, né? Que é um pouco daquilo que a gente perdeu na questão do ancião. Quer dizer, então, que os presbíteros só podem ser pessoas que estão na terceira idade? Necessariamente não. Porque talvez a ideia maior ali é da maturidade. Só que isso também traz algumas reflexões, que são coisas que a gente tem que sempre pensar, né? Na nossa prática pastoral, ministerial, é assim. Será que é certo colocar um jovem como presbítero? Alguém que não é casado? Talvez a própria Bíblia nos traz essa resposta, de que entre os presbíteros nós devemos ter pessoas que são maduras e não tem jeito. Maturidade vem através do tempo, gente. É ou não é? Sim ou não? Tem outro jeito da pessoa amadurecer? Não. Agora, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, e até para o ministério do próprio Senhor Jesus, quando é que Jesus começou a ministrar publicamente? Depois dos 30 anos. Quando que uma pessoa era considerada um adulto nos tempos bíblicos? Depois dessa idade. Então, assim, nós não estamos dizendo que os líderes, os presbíteros, têm que ser só aqueles que são idosos, mas também a gente está dizendo que a gente não pode simplesmente desrespeitar esse princípio e entender que o presbítero não necessariamente precisa ser alguém que é um adulto e que tem certa maturidade. Tá bom? Então, isso daqui é muito interessante, porque quando nós falamos de... você falou, Giovana, de ser exemplo, né? O presbítero tinha que ser um exemplo de um adulto cristão maduro, é isso? É isso, tá? É isso que eu ia falar, pastor, né? Sendo velha fica mais fácil. Só a idade não te dá autoridade. Isso. Você tem que porque tem muita gente que é velho e é lambão. Eu sou velho, eu posso falar, não é bem verdade. Assim. Você tem que ser modelo, exemplo de uma vida com Deus. Isso. Para ser o tal do ancião, um presbítero, né? Porque tem gente que fala, não, já atingiu tal idade, pode ser. Não é, gente, peraí, como é que é a vida da pessoa? A idade não é a regra, mas ele traz um apontamento para aquilo que é o importante, que é a maturidade. Então, quando a gente olha para um presbítero, a gente deveria ser capaz de dizer assim, não é alguém perfeito, mas é um modelo de cristão adulto. Adulto. Não dá para ter presbítero adolescente. Né? Não dá, porque falta justamente essa experiência para ser exemplo do rebanho. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, quando a gente está falando
dos líderes, né, que são nominados na Bíblia, nós vemos a ocorrência de presbíteros, na sua grande maioria, e também de bispos, tá? Então, quando se fala das qualificações do líder da igreja, você vai ver que é referência a bispo. Mas quando você olha para o que Paulo fez, quando ele chamou os presbíteros de Éfeso, ele chama os presbíteros de Éfeso, mas quem são os presbíteros de Éfeso? São aqueles que ele chama de bispos, para pastorear o rebanho de Deus. Muito bem, deu nó, gente? Lá atrás, lápis, faz favor. Peraí, onde você está? Só um pouquinho. O apóstolo é considerado também um líder? Sim, né? Eles são os líderes principais da igreja cristã. A questão é que os apóstolos eram 12, né? Porque o requisito para ser apóstolo, qual era? Tinha que ser chamado pessoalmente por Cristo, precisava ter seguido Jesus Cristo e precisava ser testemunha ocular da ressurreição. Então, quem hoje se intitula como apóstolo, está faltando alguma coisa, né? A não ser que alguém, como acontece, dizer que não, porque Jesus ressurreto apareceu para mim em sonho e disse aí, né? E também não é assim, né? Ah, gente, eu conversei com o pessoal da igreja, os líderes acharam que eu não devo ser mais bispo, agora eu devo ser já apóstolo. Daí ele mesmo se consagra apóstolo, né? Muitas das igrejas neopentecostais hoje tem no título o quê? Igreja Apostólica. Por quê? Porque, na verdade, é uma forma de fazer referência ao seu líder, que se intitula um apóstolo. O problema é que, para usar esse título, foi chamado pessoalmente, acompanhou Jesus no ministério, foi testemunha ocular, né? Lógico que nós temos a exceção de Paulo, que o chamado dele foi diferente, né? E depois para a reposição de Judas, que ali o próprio Espírito Santo indicou. Sim, ele era um discípulo. Ele era um discípulo. Tá bom? Respondeu? Joia. Tá bom. Então, nós estamos falando aqui, né, que à medida que o tempo vai passando, as igrejas vão se organizando. E a gente já está encerrando, vamos chegar aqui às nossas conclusões e aplicações, tá bom? Olha lá, em primeiro lugar, acertou, viu, Hortência? Merece uma estrelinha aí, ó. Tá? Olha lá, os termos presbíteros e bispos são usados de forma intercambial, ou seja, uma hora ele chama de presbítero, outra hora ele chama de bispo, mas é a mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas. Então a gente poderia, ao invés de chamar os presbíteros da nossa igreja de bispo, poderia. Mas o mais usual é justamente o título de presbítero. Então essa é a primeira conclusão e aplicação. Segundo, o presbítero é um bispo. E o bispo é um presbítero. Por quê? Porque o presbítero... aqui, o texto aqui copiou. O presbítero é um bispo porque ele supervisiona a igreja de Cristo. Por isso. Tá? Então, bispo, presbítero. Por que o presbítero é um bispo? Porque ele tem o trabalho de supervisionar a igreja de Cristo. Terceiro lugar, o presbítero... E aqui, eu quero colocar um pouco de peso, tá? Sobre a figura do presbítero, porque é isso que a Bíblia coloca. O presbítero é um pastor, tá bom? E o pastor é um presbítero. O presbítero é um pastor porque ele cuida da igreja de Cristo. E essa é a função de um presbítero. Tudo bem até aqui? Alguém arrepiou? Olha lá. Justamente por isso que eu perguntei. Quarto lugar. O pastor geralmente designa um presbítero que possui formação teológica
e se dedica em tempo integral ou parcial ao ministério, enquanto presbítero é um título dado a um pastor leigo. É essa a ideia. Por que que hoje nós temos o nome de pastor? Porque com o passar do tempo começou a ser feita essa distinção, né, entre os presbíteros que se dedicavam mais ao trabalho da igreja ou exclusivamente, os presbíteros que se afadigam no estudo da palavra, eles fizeram aqueles que mereciam honorários dobrados, e ali a questão é de sustento, tá bom? Então, a conclusão que nós temos, porque nós temos pastor, é para distinguir aqueles que são pastores que dedicam mais do seu tempo e aqueles que são pastores, vamos colocar aqui como leigo, não é a melhor palavra, mas acho que expressa bem a realidade. Então, quando nós olhamos para um presbítero, você devia entender que esse presbítero, na verdade, é um pastor. Pode ser que ele não tenha tido formação teológica, porque não teve tempo para fazer um curso teológico, tá bom? Ele não é um pastor no sentido de que ele está todos os dias na igreja, ele tem limitação, mas a natureza do trabalho dele é pastoral. Quando você recebe um presbítero na sua casa e ele vai em nome da igreja, você deveria encará-lo como um pastor da igreja. E o pastor da igreja também é um presbítero. Tudo bem? Último lugar. Olha só, o padrão das igrejas neotestamentárias sempre foi a pluralidade de líderes, a gente já viu. Presbíteros e diáconos. Com o passar do tempo, as igrejas adotaram variações que geralmente são compostas de pastores, presbíteros e diáconos, ou de pastores e diáconos. Por que eu estou falando geralmente, né? Porque olha só, se você for numa igreja congregacional, você vai ter o pastor, o presbítero e o diácono. Se você for numa igreja batista tradicional, você não vai encontrar a pessoa do presbítero. Porque eles entendem que, já que o pastor é um presbítero, o grupo de pastores são os presbíteros. Então, ele vai ter o quê? Pastores da igreja e os diáconos. Daí, com o passar do tempo, teve outras variações. Por exemplo, na igreja metodista, me fala aí, Zé, você tem o bispo, né? Qual que é a ideia do bispo? O bispo é o pastor de pastores, tá? Não está na Bíblia, mas eles criaram essa figura. Quem é o pastor que cuida de várias igrejas, de vários pastores? Porque a igreja presbiteriana é um pouco diferente, tá? A igreja metodista não é assim. A igreja escolhe o pastor. Não, é o bispo que indica o pastor para aquela igreja. Ele indica o pastor da igreja e o quanto tempo ele vai ficar. Se o bispo, porque eles têm uma reunião anual, se nessa reunião anual o bispo fala assim, você vai sair da igreja aqui, você vai para aquela igreja lá, sabe o que o pastor tem que fazer? Tem que obedecer. E a igreja, mas a gente não queria que o pastor... Não, eu estou mandando um outro pastor. Então tem essa variação, né? Bispo, presbítero, bispo, pastor... e assim por diante. Mas são variações. Mas numa igreja local, biblicamente, nós temos esses dois grupos de pessoas. Tá? Presbíteros. Quem são os presbíteros? São presbíteros ou pastores, tá bom? Também podem ser chamados de bispos, tá bom? E você tem os diáconos. Deu nó? Perguntas? Lá atrás. Talvez para a aula que vem. Sim, Pode ter presbítera, pastoras. Não, calma, porque cada vez mais igrejas conservadoras Sim. e tradicionais estão elegendo pastoras. Pastoras, bispas, Então, tem até apóstolo agora, tá bom? A gente vai falar sobre essa questão semana que vem. Tudo bem, gente? Ninguém vai perder o sono, tá bom? Pode continuar chamando o pastor de pastor, tá bom? Não tem nenhum problema. Oi, pode fazer. Pastor, Sim. na época lá, eles escolhiam os presbíteros, né?
o senhor leu aí vários versículos que falam. E hoje, por exemplo, aqui na igreja, como que é feito essa escolha? Tá bom. Ou se existe algum preparo de homens que Sim. o pastor vê que tem uma característica e ele investe nessa pessoa. Ok. Isso daí a gente vai responder mais à frente. Só para não deixar a coisa no ar, é assim. A gente pensa assim, a igreja não escolhe nada. A igreja reconhece quem Deus tem separado para esse ministério, tá? Porque muitas vezes a gente pode entender assim, a gente faz a eleição, a gente escolhe. Não, não é isso. Porque a ideia deveria ser a seguinte, esses homens que estão sendo indicados, nós reconhecemos que eles são, de fato, presbíteros, ou pastores, ou diáconos na igreja. O Espírito Santo designou esses homens, os diáconos, as diaconisas, para serem líderes na igreja. Então, é um pouquinho diferente, tá? Porque é fácil a gente perder a perspectiva divina, né? A gente acaba, não, é a gente que decide. Não, não é assim, não. Então, na verdade, o que a igreja faz não é que ela elege, ela reconhece, tá bom? Muito bem, gente. Encerramos hoje. Deus abençoe vocês. À noite nós nos encontramos para o nosso culto de adoração e louvor.